Enquanto o mundo para no trânsito para cada obra, a China desafia a lógica e constrói metrópoles futuristas sem nenhum caos. Prepare-se para desvendar o segredo por trás da engenharia que está redefinindo o futuro urbano e deixando o planeta de queixo caído. É grandioso, é audacioso, é o futuro acontecendo agora. Você já parou para pensar no caos que uma simples obra causa na sua cidade? Trânsito parado por horas, desvios intermináveis, buzinas, estresse e aquela sensação de que a obra nunca vai terminar? Agora imagine construir não apenas uma ponte ou um viaduto, mas cidades inteiras, aeroportos gigantescos, estações de metrô, arranha-céus e redes de transporte completas sem causar esse caos. Parece impossível? Bem-vindo à realidade chinesa. A China não está apenas construindo, ela está reinventando completamente a forma como a humanidade transforma o espaço urbano. E o mais impressionante, tudo isso acontece enquanto mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas continuam suas vidas normalmente, sem perceber que sua cidade está sendo literalmente reconstruída ao redor delas. Vamos mergulhar nesse enigma fascinante. Como uma nação com 66% da população vivendo em áreas urbanas consegue evitar o colapso total no tráfego enquanto ergue megaprojetos de infraestrutura? Como eles constroem hospitais de 1.000 leitos em 10 dias? Como uma ponte que levaria anos para ficar pronta surge em questão de semanas? A resposta não está em mágica, mas em algo ainda mais impressionante. Uma revolução tecnológica e metodológica que está redefinindo os limites do possível na engenharia civil. Primeiro, vamos entender o conceito que mudou tudo: a construção modular pré-fabricada. Enquanto no Brasil e na maioria dos países, as obras acontecem do zero no local, com concreto sendo misturado, tijolos sendo assentados um por um e estruturas sendo erguidas lentamente no canteiro, a China adotou uma abordagem completamente diferente. Imagine uma fábrica gigantesca, climatizada e automatizada, onde robôs e trabalhadores especializados produzem peças inteiras de edifícios com precisão milimétrica. Essas peças não são tijolos ou vigas simples. Estamos falando de módulos completos, paredes com acabamento, janelas instaladas, fiação elétrica, tubulação hidráulica, isolamento térmico e acústico, tudo já embutido e testado. São apartamentos inteiros, andares completos de hospitais, segmentos de pontes já com um asfalto aplicado. Esses módulos são produzidos em série, com controle de qualidade rigoroso, enquanto no canteiro de obras, os trabalhadores apenas preparam a fundação. Quando as peças chegam, transportadas em caminhões especiais durante a madrugada para evitar o trânsito, a montagem acontece com a velocidade de uma linha de produção automotiva. O resultado? Um prédio de 30 andares, que tradicionalmente levaria 3 anos para ficar pronto, pode ser montado em 15 dias. Sim, você ouviu corretamente, 15 dias. E o impacto no trânsito local? Mínimo. A maior parte do trabalho pesado, barulhento e demorado já foi feita longe dali, em ambiente controlado. Mas a pré-fabricação é apenas o começo dessa revolução. A verdadeira mágica acontece quando você adiciona robótica e inteligência artificial à equação. Nos canteiros de obra chineses, robôs não são ficção científica, são realidade cotidiana. Robôs de soldagem trabalham 24 horas por dia, conectando estruturas metálicas com precisão impossível para mãos humanas. Robôs de pintura cobrem fachadas inteiras em tempo recorde, com desperdício zero de material. Impressoras 3D gigantes constroem paredes camada por camada, usando concreto especial, criando formas arquitetônicas complexas que seriam inviáveis com métodos tradicionais. E tem mais, a inteligência artificial coordena tudo isso como um maestro regendo uma sinfonia. Algoritmos de IA analisam milhões de dados em tempo real,
condições climáticas, fluxo de tráfego, disponibilidade de materiais, produtividade das equipes, consumo de energia. Com base nessas informações, a IA otimiza cada aspecto da construção, decidindo o melhor momento para cada etapa, a rota mais eficiente para o transporte de materiais e até mesmo previndo problemas antes que eles aconteçam. Isso significa que uma obra pode ser programada para acontecer nos horários de menor movimento nas ruas. Os caminhões chegam exatamente quando necessário, não mais cedo nem mais tarde, evitando congestionamentos. As máquinas mais barulhentas operam quando há menos pessoas ao redor. É construção inteligente, quase cirúrgica. Agora vamos falar de algo que parece saído de um filme de ficção científica: as máquinas lançadeiras de pontes. Você já viu uma ponte sendo construída? Tradicionalmente é um processo longo e caótico. Gruas gigantes, estruturas temporárias bloqueando faixas, operários trabalhando em alturas perigosas, tráfego desviado por meses ou até anos. A China desenvolveu máquinas absolutamente incríveis chamadas de lançadeiras de segmentos. Essas estruturas gigantescas, que parecem pontes elas mesmas, se movem sobre a ponte em construção como lagartas mecânicas. Elas pegam os segmentos pré-fabricados da ponte, cada um pesando centenas de toneladas, e os posicionam com precisão milimétrica no lugar correto. Depois, avançam para a próxima posição e repetem o processo. O mais impressionante, esse trabalho acontece principalmente à noite, quando o tráfego é menor. Em uma única noite, vários segmentos podem ser instalados. Pela manhã, quando os motoristas passam pelo local, mal percebem que a ponte cresceu mais alguns metros. Não há bloqueios, não há desvios intermináveis, não há aquele caos que estamos acostumados a ver. Um exemplo perfeito disso é a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior ponte marítima do mundo com 55 quilômetros de extensão. Essa mega estrutura, que inclui pontes, túneis submarinos e ilhas artificiais, foi construída em apenas 9 anos. Para comparação, a ponte Rio-Niterói, com apenas 13 quilômetros, levou 4 anos para ficar pronta nos anos 70. Mas como a China consegue construir túneis sem paralisar a cidade? A resposta está nas tuneladoras de última geração, também conhecidas como tatuzões. Essas máquinas colossais, que podem ter mais de 100 metros de comprimento e pesar milhares de toneladas, escavam túneis subterrâneos, avançando vários metros por dia, enquanto simultaneamente instalam os revestimentos de concreto que garantem a segurança estrutural. O diferencial das tuneladoras chinesas está na automação e na capacidade de trabalhar em condições geológicas extremamente variadas. Sensores mapeiam o solo à frente em tempo real, a inteligência artificial ajusta a velocidade de escavação automaticamente e todo o processo de remoção de terra e instalação de revestimento acontece de forma contínua e sincronizada. Para a superfície, o impacto é mínimo. Você pode estar dirigindo sobre uma rua, enquanto 20 metros abaixo de você, uma tuneladora está cavando uma nova linha de metrô. Não há buracos gigantes, não há interrupção do tráfego, não há aquele transtorno interminável que conhecemos tão bem. E não podemos esquecer do papel crucial de drones e sensores inteligentes nessa revolução. Drones equipados com câmeras de alta resolução, sensores térmicos e scanners laser sobrevoam os canteiros de obras constantemente, capturando milhões de imagens e dados. Essas informações são processadas por sistemas de inteligência artificial que criam modelos 3D precisos da obra em tempo real. Qualquer desvio do projeto original é detectado imediatamente. Uma viga instalada a alguns milímetros fora da posição, o sistema alerta. Um segmento de concreto com temperatura de cura irregular, o sistema identifica. Materiais sendo desperdiçados, o sistema otimiza. É um nível de controle e precisão que simplesmente não existe em métodos tradicionais de construção. Além disso,
Sensores instalados nas estruturas monitoram continuamente a integridade das construções. Eles detectam microfissuras antes que se tornem problemas, monitoram tensões estruturais, medem vibrações causadas por tráfego ou eventos sísmicos. Tudo isso alimenta sistemas preditivos que permitem manutenção preventiva, evitando acidentes e prolongando a vida útil das estruturas. Vamos falar de um exemplo concreto que demonstra todo esse poder tecnológico: a construção dos hospitais durante a pandemia. Em janeiro de 2020, quando o surto de Covid-19 começou em Wuhan, a China precisava urgentemente de leitos hospitalares. A resposta? Construir 2 hospitais completos com mais de 2.000 leitos combinados em apenas 10 dias. Parece impossível? Foi exatamente o que aconteceu. Como? Aplicando todos os princípios que estamos discutindo. Módulos pré-fabricados produzidos simultaneamente em diversas fábricas, transporte coordenado por IA para evitar congestionamentos, montagem realizada 24 horas por dia, com equipes trabalhando em turnos perfeitamente sincronizados, robôs realizando tarefas repetitivas, drones monitorando o progresso constantemente. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram à transmissão ao vivo da construção, incrédulos vendo paredes, tetos, sistemas de ventilação, unidades de terapia intensiva completas sendo instaladas em velocidade recorde. E o mais impressionante, tudo isso aconteceu sem paralisar a cidade de Wuhan, que já enfrentava uma crise de saúde pública. Agora você deve estar se perguntando: e a sustentabilidade? Construir tão rápido não seria prejudicial ao meio ambiente? Surpreendentemente, é o oposto. A construção modular pré-fabricada gera até 70% menos resíduos que a construção tradicional. Por quê? Porque em uma fábrica, cada peça de material pode ser medida, cortada e utilizada com precisão máxima. O que sobra de um módulo pode ser usado em outro. Não há aquele desperdício caótico típico de canteiros de obras. Além disso, a produção em ambiente controlado permite o uso de materiais mais eficientes e sustentáveis, concreto de alta performance que dura mais e requer menos manutenção, isolamentos térmicos superiores que reduzem o consumo de energia das edificações, sistemas de captação de água da chuva e painéis solares integrados desde o projeto. E tem mais: construir mais rápido significa menos tempo com máquinas ligadas, menos combustível queimado, menos emissões de carbono. A velocidade, nesse caso, é aliada da sustentabilidade. A China também está investindo pesadamente em materiais inovadores. Cimento que absorve dióxido de carbono da atmosfera enquanto cura, contribuindo para a redução do efeito estufa. Asfalto permeável que permite a infiltração de água, reduzindo enchentes urbanas. Vidros inteligentes que ajustam automaticamente sua opacidade conforme a luz solar, reduzindo a necessidade de ar-condicionado. Toda essa revolução tecnológica está sendo aplicada em escala gigantesca. Xangai, uma das maiores cidades do mundo com mais de 24 milhões de habitantes, está constantemente se transformando. Novos arranha-céus surgem a cada ano, novas linhas de metrô são inauguradas regularmente, pontes e túneis modernizam a infraestrutura. E a vida continua normalmente. As pessoas vão trabalhar, estudar, se divertir, enquanto a cidade evolui ao seu redor. Hong Kong, outra metrópole gigantesca, demonstra como é possível construir verticalmente com densidade populacional extrema, sem criar caos urbano. A cidade utiliza técnicas de construção just-in-time, onde materiais chegam exatamente quando necessários, reduzindo a necessidade de espaço de armazenamento nos canteiros e minimizando o impacto visual e logístico das obras. E não estamos falando apenas de grandes cidades costeiras. Cidades do interior da China, algumas que você provavelmente nunca ouviu falar, têm populações maiores que muitas capitais europeias e estão sendo modernizadas com a mesma tecnologia de ponta.
A China prova que é possível ter progresso sem caos, sustentabilidade sem sacrifícios e grandiosidade sem precedentes. É a era da construção cirúrgica, onde cada peça se encaixa perfeitamente e o futuro das cidades é construído em tempo real, sem que o mundo precise parar. Então, será que o Brasil pode aprender com essa revolução? Será que nossas cidades poderiam se beneficiar dessas tecnologias? Imagine as possibilidades. Obras de infraestrutura que não paralisam o trânsito por anos, construção de moradias populares em tempo recorde, com qualidade superior, hospitais e escolas erguidos rapidamente onde mais são necessários. Tudo isso com menos desperdício e mais sustentabilidade. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que o Brasil está preparado para adotar essas tecnologias? O que você mudaria nas obras da sua cidade? Compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer essa visão de futuro e entender o que está acontecendo do outro lado do mundo. O futuro da construção já chegou e ele é mais impressionante do que você imagina.